Começa agora mais uma edição do Jornada, com tudo que é destaque na Justiça do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil mostrando projetos e iniciativas da Justiça do Trabalho que beneficiam o cidadão brasileiro. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre trabalhadores que são empregados e empreendedores ao mesmo tempo. Como eles se dividem para dar conta das atividades e quais são as dicas para quem deseja seguir os mesmos passos e empreender. Em João Pessoa, TRT da 13ª Região na Paraíba reúne estudantes em evento de combate ao trabalho infantil. No quadro Tá Explicado, você vai saber o que diz a legislação sobre a readmissão de empregados. E no Trabalha Brasil de hoje, vamos mostrar como é a rotina de um restaurador de pianos. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada já está no ar. Com a crise econômica enfrentada pelo Brasil, muitas pessoas tiveram que procurar fontes alternativas de renda. Algumas delas decidiram empreender, sem abrir mão do emprego fixo, e passaram a conciliar as duas jornadas de trabalho. Na reportagem especial de hoje, você vai conhecer histórias de empregados que se tornaram empresários e que enxergaram na abertura do próprio negócio a oportunidade de uma vida mais confortável e prazerosa. Veja só. Milena era jornalista, até que há 3 anos o irmão passou no vestibular e a jovem precisou de mais dinheiro para ajudar a pagar as despesas do curso superior do familiar. O emprego como jornalista, mesmo com a carteira assinada, não estava sendo suficiente para pagar todas as contas. Eu tinha um emprego formal, tinha um salário comprometido e precisava de arrumar mais uma forma de ganhar dinheiro. Então foi quando eu pensei que poderia vender alguma coisa. Então sempre gostei do ramo de moda, minha avó era costureira, então eu sempre brinquei ali de fazer roupinha de boneca. Do hobby e de brincadeira de criança veio a inspiração. Milena decidiu dar uma chance ao lado empreendedor. No subsolo de um prédio começou costurando e customizando roupas femininas para clientes do Distrito Federal. Aí foi questão de tempo para transformar o negócio próprio na principal fonte de renda. Estou super feliz, muito feliz mesmo, estou realizada e esperando agora só que os frutos de tanto trabalho e tanta dedicação venham. Milena não embarcou sozinha nessa não. A amiga Poliana teve a ideia de abrirem uma loja virtual juntas para venderem as peças produzidas. Depois que o negócio vingou, montaram esse showroom que funciona em Brasília. Aqui ficam expostos os produtos para os clientes. Atualmente, as jovens empreendedoras trabalham com 3 frentes: a virtual, o atacado e o varejo. E por aqui o que não faltam são ideias para fazer com que o negócio continue dando bons resultados. A gente tem vários projetos e alguns, assim, talvez fossem sonhos, né? A gente tem revendedoras em vários estados, mas a gente quer alcançar todos os estados para poder alcançar ainda mais mulheres. Quer lançar coleções, linhas diferentes, mais opções de roupa, tipo de tecido, esse tipo de coisa. Aumentar a produção e lojas também. Ao contrário de Milena, Poliana ainda se divide entre o emprego no serviço público e o negócio próprio. Tem dado certo porque eu tenho uma carga horária reduzida, eu trabalho meio período, então eu consigo de manhã ficar por conta desse serviço e à tarde eu fico por conta da loja. Quem também se divide entre o próprio negócio e o emprego fixo com carteira assinada é o Rafael. Ele trabalha em um banco e se destaca também como tatuador. Hoje ele garante, ganha mais como tatuador do que como seletista no banco. A tatuagem começou como hobby, tá? Sempre gostei muito de desenhar e fui levando, aprendendo, me profissionalizando aos poucos. Mas a ideia de montar um estúdio e ganhar dinheiro com isso surgiu de necessidade mesmo. E eu vi que eu tinha muito tempo livre, porque é um trabalho de 6 horas, e aliei o útil ao agradável. Como eu já tatuava, eu falei assim, não, eu vou fazer direitinho, vou montar um estúdio, e é isso. Ele conta que investiu bastante dinheiro para ter um estúdio bem equipado.
Para isso, pesquisou a fundo tudo o que o empreendedor tem que fazer para se dar bem e se destacar no ramo escolhido. Tudo que você pode ver aqui dentro desse estúdio foi um suado, um investimento pesado. E se você quer um resultado de qualidade, você tem que ter um material de qualidade. Então... Atualmente no Brasil existem cerca de 7,4 milhões de pessoas que tocam o próprio negócio. Esses trabalhadores têm acesso a uma série de direitos e benefícios que vem chamando a atenção de muita gente. Entre os benefícios dos micros e pequenos empreendedores estão direito à cobertura previdenciária do INSS, registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, além de possibilidade de participar de licitações públicas. E são justamente essas categorias, tanto os pequenos quanto os microempreendedores, que mais se regularizaram para atuar no mercado nacional. Os pequenos negócios predominam na economia brasileira. A gente tem alguma coisa em torno de 98% de todos os CNPJs no Brasil com empreendimentos de pequeno porte, ou seja, que faturam até R$ 4.800.000 por ano. Mas a grande maioria aí, eu diria que alguma coisa em torno de uns 60%, 70% desses empreendimentos são microempreendedores individuais. O especialista em empreendedorismo explica que, atualmente, o Brasil é um dos países do mundo com uma quantidade expressiva de pessoas empreendendo. Mas fica o alerta, é preciso tomar cuidado e ter cautela antes de tentar se dar bem no mundo dos negócios. Alguns passos são importantes e devem ser seguidos. Ainda segundo o especialista, o mais importante antes de abrir o próprio negócio é se especializar e se dedicar a cursos profissionalizantes, além de se informar e ficar por dentro do mercado escolhido. Todo negócio começa de uma ideia e essa ideia tem que preencher alguns requisitos. Primeiro, é muito importante que você tenha muita afinidade com o que vai fazer, na área em que você vai atuar, que você se sinta bem, se realize fazendo aquilo. Então é fundamental que você faça uma lista aí das coisas que você tem satisfação pessoal, com as coisas que te dão prazer em realizar. Depois você vai fazer uma avaliação, dentre elas, em quais você é de fato competente, onde você tem uma vantagem competitiva em relação à média das pessoas. E aí você já começa a fechar o leque de opções. Coisas que gosto de fazer e que sou competente na realização. E por fim, e tão ou mais importante que os dois primeiros itens, é que todo negócio ele vem para resolver um problema de um cliente. Então é algo que eu gosto de fazer, no qual eu sou competente e atende uma demanda, uma necessidade da sociedade onde eu estou inserido. Quem embarcou na aventura de abrir o próprio negócio dá a dica para quem está pensando em fazer a mesma coisa. Vale a pena investir no sonho, vale a pena investir no seu negócio. Às vezes você fica pensando que eu tenho que ter uma segurança. É bom ter essa segurança, mas a ousadia nunca é demais. Vamos conferir as decisões de destaque da Justiça do Trabalho no nosso Giro pelo Brasil. O TRT da 21ª Região reconheceu o direito de um operador do Sistema de Água e Esgoto da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, ao adicional de periculosidade pela utilização de moto em serviço. A decisão confirmou o entendimento da primeira vara do trabalho de Mossoró. O ex-empregado utilizava a motocicleta da companhia para fazer a leitura de hidrômetros, entrega de contas, cobrança de débitos, revisão de consumo, manutenção de tubulações e conserto de vazamentos. O TRT da 24ª Região absolveu a Aviação Mota de pagar acúmulo de função para o motorista que também cuidava das bagagens e emitia passagens durante as viagens. No primeiro grau, a segunda vara do trabalho de Dourados havia concedido o pagamento de adicional no valor de 40% do salário base. A empresa recorreu e os desembargadores votaram pela exclusão do adicional com base no entendimento de que a atribuição de receber passagens é compatível com as condições contratuais do motorista de transporte coletivo. O TRT da 11ª Região converteu em rescisão indireta a justa causa aplicada a uma recepcionista de caixa da rede Carrefour, com base no entendimento de que a conduta do empregador foi imprudente ao fazer acusação de furto sem provas de autoria e materialidade do crime. Com a decisão de segunda instância, a trabalhadora receberá verbas rescisórias e multa de 40% do FGTS decorrentes da rescisão indireta, além do pagamento de R$ 10.000 de indenização por danos morais. Daqui a pouco, em João Pessoa, TRT da 13ª Região na Paraíba reúne estudantes em evento de combate ao trabalho infantil. E ainda hoje no Tá Explicado, vamos saber o que diz a lei sobre readmissão de empregados.
Nós voltamos em instantes. Chegou a hora do JT em ação, com iniciativas da Justiça do Trabalho para aprimorar os serviços oferecidos ao cidadão. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região realizou o evento Empregabilidade Trans, a inserção do público LGBTI no mercado de trabalho. Foram debatidas a valorização da diversidade e as políticas de inclusão no mercado de trabalho. Participaram especialistas de renome nacional, magistrados, servidores, advogados, estudantes e representantes de empresas. O encontro foi promovido pelo Comitê Gestor Regional do Programa Trabalho Seguro e pela Seção Socioambiental do TRT. Integrantes da Justiça do Trabalho distribuíram no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, material informativo sobre os malefícios causados pelo trabalho infantil. A ação ocorreu antes da partida entre Internacional e São Paulo, no último dia 14 de outubro. Os atletas dos dois times entraram em campo acompanhados por crianças vestidas com as camisetas da campanha. As ações são fruto de parceria firmada pelo TRT do Rio Grande do Sul e a Associação de Magistrados Trabalhistas da 4ª Região, com dirigentes do Internacional e do Grêmio. O TRT em Minas Gerais recebeu cerca de 150 estudantes com idades entre 9 e 18 anos para ações educativas do programa Justiça e Cidadania Especial Outubro da Criança. Alunos de 3 escolas do estado participaram das atividades, que estimularam debates sobre a história do trabalho no Brasil em diferentes épocas, como o período colonial, a Primeira República, a Era Vargas e a ditadura militar. Também foram abordados temas relacionados às condições de trabalho das minorias no Brasil. Uma ação do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba, em parceria com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Cabedelo, reuniu mais de 200 estudantes para discussão e reflexão sobre os danos causados pelo trabalho infantil. O TRT montou a exposição Um Mundo Sem Trabalho Infantil e distribuiu material didático que trata do combate a essa prática. Em Cabedelo, na região metropolitana da capital da Paraíba, João Pessoa, a Feira Livre corre solta, com muita movimentação e barulho, como em qualquer outra cidade do Brasil. A diferença aqui é a ausência de crianças. Em parte dos municípios do Brasil, Feira Livre, infelizmente, ainda é território de trabalho infantil. Já aqui, enquanto os pais feirantes trabalham com tranquilidade, os filhos menores são acolhidos no espaço lúdico Desenvolver. A gente faz esse trabalho belíssimo para que as crianças possam estudar, possam se divertir, possam aprender e as mães possam trabalhar com muita tranquilidade. Como a gente tem um pequeno comérciozinho e a gente tem que ter cuidado com nossos filhos. Então eu fico feliz devido dele estar nessa salinha porque tem muitas atividades. O projeto da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Cabedelo recebeu o apoio do Tribunal do Trabalho da Paraíba, que distribuiu material didático para os educadores trabalharem a temática do trabalho infantil com as crianças, sempre no sentido do combate a essa prática e com estímulo à aprendizagem. Legal mesmo é quando uma história de luta e uma luta que quer entrar para a história se encontram. A história de luta é a Fortaleza de Santa Catarina, construída para impedir a invasão ao estado da Paraíba. E a luta que quer e vai entrar para a história é o combate ao trabalho infantil. Hoje, essas duas lutas se encontraram. E no palco da história, representado pela Fortaleza, construída em 1586 pelos portugueses, após a ocupação do litoral paraibano, as crianças e adolescentes do século XXI aprenderam que trabalhar é coisa de adulto. O TRT montou a exposição Um Mundo Sem Trabalho Infantil, com painéis retratando as piores formas de trabalho infantil. Na visitação, os professores debateram o tema com estudantes em um evento do Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho. As crianças também aprenderam a lição em um joguinho, onde o vencedor é aquele que estuda e brinca. E o reforço foi com teatro, com a apresentação da peça Trabalho Infantil, Apague Essa Ideia, apresentada pelo grupo Justiça em Palco.
formado por servidores do tribunal para levar temas importantes da Justiça do Trabalho de forma lúdica e simples. A Prefeitura viu a necessidade de criar um espaço para que elas pudessem brincar, se educando. O Tribunal Regional do Trabalho ele tem a responsabilidade social de combater o trabalho infantil e principalmente as piores formas de trabalho infantil. E, por isso, essas ações de apoio às iniciativas de municípios, de várias entidades, ele é muito importante porque a gente reforça perante a sociedade a ideia de que o trabalho infantil tem que ser combatido e tem que ser eliminado. A gente fala sobre a importância da criança estar em sala de aula e estar também na sua hora de lazer, né? Então, a gente junta o trabalho da sala de aula, levam as atividades para lá e a gente trabalha os conteúdos do dia a dia, trabalha o dia a dia da criança, como é em casa, como é na escola, e sempre conscientizando eles a não trabalhar. No próximo bloco, o quadro Tá Explicado vai falar sobre o processo de readmissão de empregados. E mais, no Trabalha Brasil, o ofício de um restaurador de pianos. Nós voltamos daqui a pouco. Você sabe quais são as regras a serem cumpridas para a readmissão de um empregado? Em que situações pode ou não haver o restabelecimento do vínculo trabalhista? Um novo contrato deve ser produzido ou o primeiro pode ser considerado? Dúvidas como essas podem ser comuns. E no quadro Tá Explicado de hoje, vamos saber como o procedimento de readmissão deve ser feito. Confira. Normas, portarias e artigos da CLT estabelecem as diretrizes para que o procedimento de recontratação de empregados possa ser realizado de forma legal. Por isso, é importante que o empregador esteja atento a todas as disposições sobre o assunto antes de estabelecer um novo vínculo trabalhista. Caso a dispensa tenha sido por justa causa ou a pedido do trabalhador, a readmissão pode ser feita a qualquer momento. Já em casos de demissão sem justo motivo, a Portaria número 384 de 1992 do Ministério do Trabalho prevê que o empregado só pode ser recontratado 90 dias após a rescisão. Caso haja o descumprimento dessa regra, pode haver a caracterização de fraude ao seguro-desemprego e ao FGTS e a extinção da primeira rescisão. O artigo 452 da CLT veda uma nova contratação por prazo determinado sem que haja observância do intervalo de 6 meses, salvo se a expiração desse tempo dependeu da execução de serviços especializados ou realização de determinados acontecimentos, como, por exemplo, em contratos de safra. A CLT também define, no artigo 453, que o período trabalhado anteriormente pode ser contabilizado no novo contrato, exceto em casos de rescisão por falta grave, indenização legal ou aposentadoria espontânea. Ainda segundo a CLT, no artigo 133, o trabalhador que no curso do período aquisitivo deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias após a saída, não terá direito a férias. E também é importante lembrar que ao realizar a readmissão de um profissional, as formalidades devem ser cumpridas normalmente. Nesses casos, o empregador deve providenciar contrato e registro novos, além de anotar a contratação em uma nova página da carteira de trabalho. No quadro Trabalha Brasil de hoje, vamos mostrar como é o trabalho do restaurador e afinador de pianos. Para isso, a nossa equipe visitou a Casa do Piano no Distrito Federal, fundada em 1982. A instituição é especializada nesse tipo de serviço e possui mais de 400 clientes, entre professores, músicos e diversos tipos de artistas. Confira na reportagem. Quem vê assim nem consegue imaginar que desse barulho todo pode sair uma música tão agradável. Para que o som fique perfeito, é preciso muito trabalho. Na Casa do Piano, qualquer parte de um instrumento
pode ser refeita e para isso existe muita tecnologia e mecânica envolvidas. O fundador do local sempre se interessou por instrumentos musicais e veio daí a vontade de restaurar e afinar pianos. Na verdade, eu sempre me interessei por instrumentos musicais, desde criança. 4, 5 anos de idade, tinha uma visão especial para o instrumento musical. Nossa família, muito pobre, não tinha condições de comprar instrumentos, então eu fabricava aquilo que podia, com a idade que tinha, então fazia coisas rudimentares, digamos assim. Mas aquilo já era uma demonstração do viés que eu sempre tive pela música, pelos instrumentos musicais. Além de aprender a tocar diversos instrumentos sozinho, Rogério começou a entender como eles funcionavam. Com a ajuda de parceiros, ele desenvolveu máquinas para fazer algumas peças, para que o trabalho fosse feito com perfeição. Mas como todo começo de carreira, não foi nada fácil. Recém-chegado em Brasília, a família de Rogério apostou no talento dele e trocou um carro por um piano. Com a autorização da minha mulher, claro, porque era o único carro da família, eu troquei o carro por um piano. Ou seja, a pessoa que saiu com o carro saiu feliz da vida para um lado e eu feliz da vida para o outro, com um piano, o qual desmontei centenas de vezes para entender esse mecanismo todo. Mas eu sempre fui perseverante e assim, dedicado ao que faço, sempre fui, é um perfil meu. Isso me ajudou muito, foi naturalmente, eu fui aprendendo como é que aquilo funciona, como é que regula e rapidamente, em pouco mais de 2 anos, por aí, eu já estava trabalhando para uma casa que vendia instrumentos musicais aqui em Brasília. Rogério acredita que já restaurou junto com a equipe mais de 1.500 pianos em quase 40 anos de profissão. E Brasília tem um bom mercado. Brasília tem o maior número de pianos, isso ninguém sabe, pouca gente tem esse conhecimento. No Brasil, per capita, aqui tem cerca de 80 mil pianos. 80 mil, esse número é considerável. Na Casa do Piano chegam instrumentos com diversos tipos de desgastes e defeitos. Para trabalhos mais simples como afinação, Rogério vai até o local onde o piano está, como na casa do cliente ou em um teatro, por exemplo. Para isso nós usamos ferramentas muito simples, como esta aqui, que é um diapasão, que a gente bate a nota. Aqui nós temos a chave de afinar e temos alguns feltros, que a gente acaba isolando as cordas para ir fazendo esse processo uma por uma. Aqui está a posição correta. E a gente vai fazendo corda por corda, depois tira o isolamento e acaba afinando o piano das laterais, as cordas laterais pelas cordas centrais. Todo o resto é feito aqui na oficina. Pintura, parte estrutural, tratamento da madeira, nivelamento das teclas e qualquer reforma na mecânica interna do piano. O trabalho pode demorar cerca de 12 meses devido à delicadeza do instrumento. O que chega aqui são basicamente instrumentos antigos, por causa da nossa especialidade. Nós trabalhamos quase que exclusivamente com os instrumentos antigos, mais de 100 anos. Então, dependendo da profundidade da restauração, isso pode ir até 1 ano. Por quê? Porque as peças são vindas todas do exterior, a maior parte da Alemanha. Então, essa importação toda tem uma dificuldade, tem um trânsito que às vezes chega a 2, 3 meses para a gente receber as peças. Com a ajuda desses protótipos feitos pelo próprio Rogério, é feita a regulagem da parte mecânica interna dos pianos. Os de cauda possuem 12 mil peças e os verticais 8 mil. E cada pecinha pode fazer a diferença. Estes aqui são protótipos. Vou começar por este aqui, de 1775. Era de um piano de cauda e bastante rudimentar o funcionamento. Vejam que tem poucas peças. Aqui nós temos ele já materializado da forma, depois de 1950. Então a sofisticação desse material, vejam, quando acionado, o tanto de peças que se movimentam. Aqui nós só tínhamos isto aqui, ó. Neste aqui é um piano vertical. Tem cerca de 8 mil peças.
O acionamento é este. Vejam que é percutido. Na área da pintura, um mecanismo é acionado para a proteção dos empregados, para que eles não respirem e absorvam a tinta de forma indevida. Um equipamento é ligado e uma cortina de água é acionada, e o exaustor puxa as partículas de tinta que não são fixadas na madeira, e assim são absorvidas pela água, que é trocada de tempos em tempos. As cordas também são produzidas sob medida. Vamos conhecer nesta sala a máquina de fabricar as cordas do piano, os bordões. Aqui a gente seleciona o aço, que é importado, como eu falei desde o início, alemão, e o cobre. É um cobre também especial, cobre nu. Colocamos na máquina, ligamos e fazemos a corda. E por último fica a marcenaria. Toda a parte de madeira é tratada e restaurada aqui. Além de fazer reparos em pianos, Rogério criou um museu itinerante a partir de uma coleção que tinha em casa. Um verdadeiro santuário para quem é apaixonado pelo instrumento. São 14 pianos, metade deles datam do século XIX. Como o museu fica dentro de uma carreta de caminhão 2 vezes por ano, a exposição é levada para passear pela cidade. Tem até piano automático chamado pianola, modelo muito visto nos filmes de faroeste. Tem o clavicórdio, que é o precursor do piano, com uma estrutura bem mais simples, e muitos outros que contam a história da indústria do piano. Acho que podemos dizer que a paixão de Rogério se transformou em profissão e mudou a vida dele e da família. E o Jornada de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.